Saúde a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria saber se tem visitantes de primeira vez aqui hoje. Primeira vez que vem um culto aqui, tem alguém? Levanta sua mão. Opa, nosso irmãozão lá do Campestre, ó. Lá da Fazenda Pedra, né? A caravana lá, vai ganhar um presente. Glória a Deus. Que bom. Mais alguém? Meus irmãos, nós temos tido o privilégio de buscar a presença do Senhor. Em cada culto, em cada momento, em cada programação dessa igreja, nós temos buscado bastante seriedade. Eu tenho conversado com os líderes de células, com os pastores aqui, quase que diariamente, sobre integridade, sobre preservar a palavra do Senhor como ela é, e não adulterar, e não formatar do jeito que a gente quer. Isso é muito difícil nos dias de hoje, porque os homens têm tentado amoldar o Evangelho para a vida deles. Não é verdade. Nós temos que amoldar a nossa vida ao Evangelho da graça. E eu queria que você fosse comigo até em Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer porque temos a tua palavra, Senhor Deus. A única verdade, Senhor Deus, a verdade absoluta, Senhor Deus. Nós queremos que a tua palavra venha ministrar aos nossos corações, venha trazer uma profunda mudança aos nossos corações. Nós queremos confessar ao Senhor que volta e meia nós queremos ir para caminhos que não são teus, Senhor Deus, distantes da tua palavra. Mas hoje, Senhor Deus, a tua palavra vai ser expressada aqui, Senhor Deus. Tu és o Deus fiel, tu és o Deus santo, tu és o Deus maravilhoso, e tu és o Deus que tem poder para convencer aquele que está em dúvida, para convencer aquele que não resolveu a sua vida em Cristo Jesus, e para transformar vidas. Faz um milagre aqui, Senhor Deus, para que pessoas sejam alcançadas pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Meus irmãos, desde a eternidade, o grande desejo do Senhor é que o homem vivesse na sua presença. Um Deus eterno, um Deus que ninguém o criou, mas que ele sempre existiu. Um Deus cheio de poder, um Deus que pela sua palavra, tudo que você vê se fez, se tornou uma realidade. Um Deus cheio de majestade. Ele amou o homem. Ele formou o homem.
com um só objetivo: para que o homem o adorasse, para que o homem o glorificasse. E o homem, por sua vez, na primeira proposta que ele teve para desviar-se do Senhor, ele aceitou. É interessante que a Bíblia diz que Adão pecou uma vez só, e toda a humanidade foi condenada, foi separada do Senhor. Um pecado, e toda a humanidade teve uma sentença. E é interessante que com isso, é que Deus ama o homem, mas o homem tem uma resistência a Deus. O coração do homem, ele resiste dia após dia ao Senhor. O Senhor coordena todas as coisas e o homem sabe disso. O Senhor é o Deus poderoso e o homem sabe disso. O Senhor é o Deus que pode mudar o curso e a história de uma família e o homem sabe disso. Mas o homem sempre resiste. A natureza do homem odeia a Deus. A nossa natureza é uma natureza caída, é uma natureza depravada, é uma natureza que não aceita as coisas de Deus e que não pode chegar a Deus, a não ser que o Espírito Santo ministre sobre o nosso coração. Aí sim nós temos a chance de ter uma decisão em Cristo Jesus. Agora, se nós sempre vivemos em desobediência, se nós sempre vivemos, como diz aqui a palavra, na minha versão, povo de dura cerviz, em algumas outras versões, obstinado. E obstinado ele tem um significado muito interessante: teimar, resistir. Se nós temos a teimosia e resistência às coisas de Deus, o que nós vamos fazer então? Se há uma sentença de condenação sobre a humanidade, a não ser que nós nos acheguemos ao Senhor. Mas havia um homem no meio desta geração que foi tratado pelo Senhor. O nome dele era Moisés, e hoje foi falado o nome dele aqui na escola bíblica dominical. E Moisés foi um homem que nasceu quase numa sentença de morte quando criança, porque o povo hebreu se multiplicava muito. Então, um faraó da época mandou matar, quando fosse homem, as parteiras já matarem, darem fim, para que não aumentasse o povo e não viesse a pelejar contra o povo do Egito. Mas houve a misericórdia do Senhor sobre essa vida, e este homem foi poupado. A sua mãe colocou num cesto com betume e colocou na água. Ele foi parar no palácio, e a filha de Faraó pegou, e ela não tinha leite, mas ela mandou para a própria mãe, e aquele menino foi criado até uma idade, e depois ele passou um tempo no palácio, cerca de 40 anos, sendo doutrinado do conhecimento e da ciência melhor que tinha na época. Depois ele assassinou um homem que judiava de um hebreu também, foi para o deserto e foi pastoreado pelo Senhor, onde ele teve um encontro na sarça ardente com o Senhor. 40 anos ali pastoreado pelo Senhor. Muitas vezes nós achamos que estamos prontos para o ministério. Eu me converti, estou pronto para o ministério. Esse homem foi doutrinado pelo Senhor por 40 anos. Isso tem havido nas igrejas contemporâneas, que as pessoas estão se tornando líderes sem estar preparadas. Está fazendo um estrago na igreja evangélica nacional. E talvez aí fora, que eu não conheço a história de fora. Mas esse homem então, tratado pelo amor do Senhor, depois desses 40 anos, já com 80 anos, o Senhor deu uma missão: vai libertar o povo, o meu povo, de Faraó. O povo então estava escravizado. E o Senhor então envia Moisés. Moisés reluta um pouco, mas o Senhor ali fala com ele, envia Arão, seu irmão, junto, e ele vai, e ele consegue lá, pela misericórdia do Senhor, então, que aquele povo saia do Egito. E aquele povo então começa a caminhar ainda no território do Egito, e começa a caminhar, e vê e presencia vários milagres. Como o mar se abrindo, como a água que escorre da rocha, como o maná que desce dos céus, como as suas roupas que não apodrecem e são conservadas pelo Senhor, como as cordonizes que vêm, como aquela coluna de fogo que traz segurança e traz luz àquele povo, como aquela nuvem que traz aquele clima gostoso e traz a presença de Deus também. E aquele povo, vendo essas maravilhas, mesmo assim foi um povo duro, obstinado de coração. Mas havia esse homem então chamado Moisés, que obedeceu ao Senhor, que ele pegou aquela missão do Senhor e zelou daquele povo. Às vezes você acha difícil pastorear 5 ou 6, ele pastoreou, vamos dizer ali, 600 mil saíram. Se contar só homem no tempo na idade de guerra, deve ter mais de 1,8 milhão.
Algumas pessoas sugerem que é mais ainda. Imagina só o que passa no coração de Moisés, pastoreando um rebanho tão grande. E um rebanho que o Senhor tinha estima, como tem com essa igreja. E Moisés caminhou pela fé no deserto. E Moisés muitas vezes foi confrontado pelo povo, porque o povo estava sempre bravo com Moisés. Moisés, por que foi nos tirado daquele lugar? Comer cebola, comer melão, nós podíamos estar lá. A gente não ia estar caminhando aqui sem nada. Será que não havia cemitério lá para a gente ser enterrado? Mas Deus tinha um propósito, conduzir aquele povo até uma terra maravilhosa. E Moisés chega num tempo então que Moisés sobe ao Monte Horebe, ao Monte Sinai, e ele vai então ser ministrado pelo Senhor. Diz a palavra que ele fica ali 40 dias e 40 noites, onde o Senhor escreve as leis, o Senhor ensina como deveria ser a implantação do tabernáculo, como deveriam ser a arca da aliança, várias coisas que o Senhor traz para Moisés. Mas o povo se desespera e diz: olha, Moisés não está entre nós, vamos levantar aqui um Deus para que vá conosco. E Arão cai naquela conversa, eles pegam as joias e derretem ali aquele ouro e formam um bezerro e começam a adorar. E Deus fala: volta, porque aquele povo é um povo terrível. E Moisés volta então, e quando Moisés vê que aquele povo dançava, ele diz para Josué: isso não é uma dança de guerra, isso não é uma celebração de guerra. E o povo estava ali adorando outro Deus. Então Moisés joga as tábuas dos mandamentos fora, quebra, e há ali uma matança sobre todos aqueles que estavam confrontando o Senhor dos Exércitos. Então Deus traz essa palavra a Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo, mas eu não subirei contigo. Eu vou cumprir a minha aliança, porque Deus sempre cumpriu a aliança. É o homem que é o problema da aliança. O homem nunca cumpre a aliança. Mas eu vou colocar vocês numa terra, eu vou retirar o inimigo dessa terra, e eu vou fazer com que vocês sejam plantados nessa terra. Mas eu não irei com vocês. E aí começa no coração de Moisés o tempo mais difícil da vida dele. Senhor Deus, eu não posso viver sem a tua presença. A tua presença que me interessa. Será que você está nesse tempo? Será que eu estou nesse tempo? Será que nós temos buscado o tempo de amar a Deus, independente das coisas que Ele vai nos dar? Hoje cedo nós falamos, o tema da nossa lição foi justamente esse. A graça do Senhor nos faz suportar sofrimentos. Muitas vezes Deus não vai remover a sua dor, muitas vezes Deus não vai curar a sua enfermidade. Mas será que a graça do Senhor é suficiente na sua vida? Será que a graça do Senhor vai fazer você adorar até mesmo em meio à dor, até mesmo em meio à enfermidade, à escassez de recursos, muitas vezes a injúria no seu trabalho? Será que você continuará amando a Deus, apesar de todas as afrontas que você pode estar enfrentando e vai enfrentar? Será que Deus é suficiência na sua vida? Será que Ele é realmente o rei da sua vida? O que você espera? Ele amava a presença do Senhor. Isso era o que Moisés mais amava. E eu aprendo que a presença do Senhor, ela nos faz e nos traz algumas coisas. E a primeira que eu entendo aqui: a presença do Senhor nos faz entender que ela é melhor do que os benefícios que Deus pode nos dar. Meus irmãos, nós vivemos uma época do imediatismo, uma época onde nós queremos as coisas, uma época onde nós dizemos que somos do Senhor, mas não podemos passar privações. Nós somos do Senhor, mas não podemos ficar enfermos. Nós somos do Senhor, mas não podemos ser confrontados e nem afrontados. Nós somos do Senhor, mas as coisas têm que dar certo para nós. Moisés não entendia isso. Moisés entendia que os benefícios do Senhor eram infinitamente menor do que a presença do Senhor nas nossas vidas. Meus irmãos, o crente tem que amar a presença do Senhor. Jesus, quando esteve aqui em carne, Jesus, ele deixava os seus discípulos e ia fazer o quê? Orar. Mesmo sendo Deus, ele orava. Sabe por quê? Porque Jesus sempre amou a presença do Pai.
Meus irmãos, eu não sei qual que é a dificuldade que a igreja de hoje tem para orar. Eu não estou falando que é para você vir aqui não, meu irmão. Se você não puder, não tem problema. Mas lá na sua casa, se você não tiver um tempo devocional, um tempo de clamor, um tempo de intimidade com Deus no seu quarto, com a leitura da palavra, com o estudo da Bíblia, você não ama a presença do Senhor, você ama os seus benefícios. A presença do Senhor é maravilhosa. Eu sei que muitos aqui tiveram experiências na oração de serem arrebatados pelo Senhor. E eu não estou falando de enaltecer do céu, não. Essa foi de Paulo. Talvez você tenha tido também. Mas outro tipo de arrebatamento. Quantas vezes você sentiu o Senhor invadindo o seu quarto com a sua glória, num tempo de clamor, talvez no tempo que você passava por uma dificuldade muito grande, mas que o seu coração se humilhou na presença dele, e você reconheceu que ele era a sua suficiência, e você foi alcançado por momentos especiais ali, quando você clamava pelo Senhor. Não seja interesseiro nos benefícios do Senhor. As pessoas hoje estão interessadas nos benefícios do Senhor. O Senhor é muito melhor do que os seus benefícios. O Senhor é muito maior do que os seus benefícios. O maior benefício que nós podemos desejar é a presença de Deus. E quando nós desejamos a presença de Deus, quer dizer que nós somos salvos em Cristo Jesus. E nós a teremos aqui nessa terra, mas nós a teremos na glória eterna com Cristo. Essa é a maior testemunha que você dá de que você é salvo em Cristo Jesus. É amar a presença do Senhor. Meu irmão, quando eu amo mais a presença do que os benefícios, eu abro mão de direitos. Eu abro mão de coisas desse mundo. Eu abro mão de lucros desse mundo. Eu abro mão de ter coisas que não vão trazer quase nada na minha vida, não vão acrescentar quase nada na minha vida. Mas eu sempre tenho a presença real de Deus no meu coração. Eu queria que a igreja entendesse isso. Versículo 1 a versículo 3, o Senhor falou, olha, mãe, eu não vou contigo, mas eu vou colocar você lá. Eu vou dar a terra que eu jurei a Abraão, e eu vou também enviar um anjo adiante de ti, e lançarei fora todos os seus inimigos. E você vai chegar numa terra que mana leite e mel. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra produtiva, uma terra rica. Uma terra onde os espias relataram que um cacho de uva precisava 2 homens para carregar. Coisa mais gostosa. Mas o benefício maior é a presença do Senhor. A segunda coisa, a presença do Senhor nos liberta e nos faz o livramento da rebeldia. Meus irmãos, esse povo que caminhava com Moisés, a maior parte deles não queria a presença do Senhor. E o Senhor chama eles, no versículo 3, no finalzinho, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no meio do caminho, eu não irei com vocês. Dura cerviz, um homem que não se dobra. Cerviz é isso aqui. Então ele não se dobra. Um homem obstinado, teimoso. Um homem que persiste em não servir ao Senhor. Um homem que não quer ceder ao ensinamento do Senhor. O povo era um povo duro. O Senhor muitas vezes fala com a sua igreja, fala no domingo, fala na sexta-feira, fala numa célula, fala numa reunião, fala numa pregação na televisão, fala alguma vez quando você lê a palavra, mas nós temos uma tendência que é resistir ao Senhor e não nos curvar e não nos dobrar diante do Senhor, e nós declaramos, o Senhor é tudo, mas na verdade Ele não é nada na nossa vida, ou quase nada na nossa vida. E a palavra do Senhor diz que ou Ele é tudo na nossa vida, ou Ele não vai ser nada. Ou você dá todo o seu ser, tudo que você tem para Ele, ou não precisa dar nada não. Ou você o busca de todo o coração. E assim você o encontrará. Não adianta buscar com 90% do seu coração. Não adianta buscar com parte do seu coração. Livrar-se da rebeldia é olhar para a obediência como a melhor definição de um crente. Um crente obedece ao Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Meus irmãos, nós temos confundido arrepios, manifestações da nossa carne com adoração ao Senhor. A maior prova de adoração ao Senhor está gerida na obediência. Eu nunca vi, no nosso tempo, vocês viram lá no Espírito Santo o que está acontecendo, gente? A polícia entrou de greve, o povo está levando, o povo está roubando o supermercado e levando filho para carregar, filho pequeno, 5, 6 anos.
E depois diz que o governo que é corrupto. Isso que eu não concordo. A nossa geração é uma geração corrompida. Porque não quer Deus. Porque se rebelou contra Deus. Porque ela rebelou com a única oportunidade que ela tinha. Cristo Jesus. Nós vivemos uma igreja também rebelada contra o Senhor. E quando eu falo uma igreja, meu irmão, não fica pensando que é você que eu estou falando, não. A não ser que você se encaixe nisso. Eu estou falando de uma igreja de uma maneira geral. É uma igreja que não quer Deus. É uma igreja que não obedece a Deus. É uma igreja que não se volta para o Senhor. É uma igreja que não ama o Senhor como diz que ama. Um homem obstinado. Um homem que ele quer o pecado. Ele não se desvia do pecado. Ele ama o pecado. E o povo está sempre por esse caminho. O Senhor fala, se não me engano, no Salmo 81. Ah, se meu povo me ouvisse. Ah, se meu povo escutasse a minha voz. De pronto eu lhe abateria o inimigo. O saciaria com um trigo mais fino. E alimentaria com o mel que escorre da rocha. E mais acima ele diz, mas meu povo não quis me ouvir. E eu os deixei andar na teimosia do seu coração. Meu irmão, analisa a sua vida agora. Não é para mim que você tem que falar, não é para o irmão que está ao seu lado, não é para o seu cônjuge, nem para o seu pai, nem para o seu filho. É com Deus. Analise a sua vida agora. Você é um obreiro aprovado. Você é um homem, você é uma mulher que ama a palavra do Senhor, que obedece a palavra do Senhor, que toda decisão que você vai tomar, a primeira coisa que você pensa é, eu alegrarei o meu Deus. Eu vivo para a glória do meu Deus. Povo teimoso, diz a palavra, povo de dura serviço. Se for caminhar com eles, eu os consumirei no meio do caminho. O Senhor não aceita isso, meu irmão. O Senhor não aceita meio crente. O Senhor não aceita 80% crente. Ou você entrega tudo para Ele, ou você não entrega nada para Ele. A terceira coisa que eu vejo, a presença do Senhor me faz amar os caminhos do Senhor. Versículo 13 diz, agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. Meus irmãos, quanto você deseja conhecer a Deus? Quanto você tem desejado conhecer a Deus? Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Quanto tempo você passa ali se deliciando na palavra do Senhor? Quanto tempo você passa ali, muitas vezes, não entendendo um versículo, mas pedindo ao Espírito Santo a misericórdia? Porque muitas vezes nós não entendemos o que Deus está querendo nos falar, a revelação dos céus, mas a gente não consegue ir para frente, implora ao Senhor que Ele nos revele. Revela, Senhor Deus, porque eu quero conhecer a Tua vontade sobre a minha vida. Senhor Deus, eu tenho tanto amor pela Tua verdade, que eu não estou conformado de não entender aquilo que o Senhor me diz através da Tua palavra. Quanto tempo você passa lutando com a palavra do Senhor, para que ela entre no seu coração, modifique a sua vida e para que possa resplandecer na sua casa, resplandecer no lugar que você trabalha, para que você possa brilhar como Moisés brilhava quando descia do monte, que as pessoas olhavam para ele e viam um brilho. Como Jesus no Monte da Transfiguração, onde ele brilha, e uma voz do céu diz, este é meu filho em quem eu tenho prazer. Meus irmãos, se nós não temos fome da palavra do Senhor, quer dizer que nós não amamos a presença de Deus nas nossas vidas. Se nós amamos a presença de Deus na nossa vida, nós temos cada dia mais intensidade em buscá-lo. Nós temos cada vez mais desejo de conhecê-lo. Nós queremos cada vez mais um relacionamento com Ele. Meus irmãos, se você parar de orar e de buscar Deus, Deus não vai perder nada não, meu irmão. Mas você vai perder tudo. Se você deixar de ler a palavra, Deus não vai perder nada não, meu irmão. Mas você vai perder o melhor que você pode fazer nessa terra, que é amar a sua palavra. Eu queria falar com você com muito amor e com muita submissão ao Senhor. O mundo sem Deus odeia conhecê-lo. Você viu que eles proibiram Bíblia em vários locais. O único lugar que eles não proibiram ainda é na cadeia. Mas depois que a pessoa se corrompe, vai para a cadeia, você pode levar uma Bíblia. A Cimento tem que passar por um esquema lá totalmente terrível.
Mas é interessante que você cheguei no hospital da Divisa Nova, fui levar o meu um funcionário lá, que tinha tomado a gente chama na rote de facão usado, eu não sei como é que chama aqui. Mas abriu a cabeça dele, nós corremos com ele discutiu com o outro. E teve uma briga lá no meio da lavoura. E quando eu cheguei naquele hospital de Divisa Nova, eu não vi uma Bíblia, mas eu vi uma caixa de preservativos para você servir à vontade. Eu não entendo, meu irmão, por que que hoje é tão difícil entrar nos locais com a palavra de Deus. Mas é tão fácil você tentar fazer com que as pessoas tenham sexo sem compromisso. Por quê? Nós aqui temos a bênção, né, que com a ajuda da irmã Francisca, Deus já usou, porque nós podemos ter livre acesso ali com a palavra de Deus, na Santa Casa de Misericórdia em Poços. Mas em outros hospitais já bloquearam bastante. Talvez na sua escola você não possa falar de Deus. Talvez na sua escola você não pode fazer um culto. Talvez no seu trabalho, se falar de Deus, você vai perder o seu emprego. Porque o mundo odeia conhecer ao Senhor. O mundo despreza as coisas dos céus. Eu passei ali na Cascatinha agora com o ônibus, né? E eu ainda falei para os irmãos que estavam no ônibus, se a gente estivesse aqui para fazer um culto, talvez teria que aprovar o bombeiro, talvez teria que ter um dia especial, talvez não poderia fazer barulho, mas todo domingo ali tem uma barulheira, uma desorganização, um uso de droga, uma sensualidade ali, meus irmãos, que de vez em quando você tem que passar e olhar para o outro lado. Porque, como diz o pastor Gesto, não é saia, é um cinto só que as mulheres estão colocando. Por que isso? Porque o mundo despreza a palavra de Deus, o mundo despreza a presença de Deus. O mundo não quer conhecê-lo, o mundo é amante de si mesmo, o mundo vive para si mesmo. Você precisa querer o conhecimento de Deus, meu irmão. Se você for ler a tua Bíblia e não sentir nada, você fala, Senhor, eu vou insistir, todos os dias eu vou a tal hora, é a hora que eu tenho melhor para te dar, eu vou entrar na tua presença, Senhor Deus. E se eu não entender nada, Senhor Deus, no outro dia eu vou repetir o mesmo texto, mas eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não tiver misericórdia de mim e me revelar da tua palavra. E ó Senhor, eu comecei isso sem vontade, eu nem tenho vontade, eu confesso para o Senhor, porque o Senhor conhece meu coração, então eu posso falar tudo que eu sinto, eu nem vontade tenho, mas por disciplina eu vou começar, mas eu sei que o Senhor vai derramar sobre mim a graça de eu amar a tua palavra, e eu vou começar a amar a tua palavra, e eu vou começar a desejar a tua palavra, assim como Jeremias, que ele achou as palavras do Senhor e diz que ele logo as comeu. Você tem amado a palavra do Senhor? É interessante que querer o conhecimento do Senhor, Jesus, ele nos deu um texto, não precisa abrir em João 17:3. Jesus disse, essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, que você tenha o desejo de conhecer a Deus e Cristo Jesus, enviado por Ele. Você precisa amar a palavra de Deus. Você precisa conhecer mais de Deus. A quarta característica que eu vejo aqui, de um homem que realmente ele ama o Senhor, achar graça na presença do Senhor. No versículo 13 diz, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Esse mesmo texto você encontra em Gênesis capítulo 6, versículo 8, onde diz a palavra que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem, o que quer dizer isso? Que se humilhava na presença do Senhor, que buscava incessantemente as coisas dos céus. Meu irmão, eu sei que você tem que trabalhar. Eu sei que você trabalha 8, 9, 10, 11, 12 horas por dia. Mas isso não justifica você não buscar o Senhor. Isso não justifica você não ter um tempo de qualidade para o Senhor. Isso não significa você não se humilhar e se quebrantar na presença do Senhor. O que Deus quer fazer com você? Deus não quer tomar o que você tem. Deus quer dar o que Ele tem para você. E o que Deus tem para te dar? Tudo. Tudo. Meu irmão, não é de você ir ao céu, mas é Deus descer do céu e entrar no seu coração. Esse é o maior milagre que existe nessa terra. Deus, quando inunda um coração de um homem, coisas maravilhosas acontecem, novo modelo de vida, nova perspectiva de vida.
Pessoas são contagiadas pelo poder do Senhor através da vida daquela pessoa. Clame ao Senhor para que Ele invada o seu coração. Clame ao Senhor para que Ele more na sua vida. Para que a presença dEle seja real na sua vida. E Deus te enchendo, você começa a clamar pelas pessoas que estão ao seu lado. A começar pela sua família. Eu falei que nós temos motivos de sobra para orar. Pessoas das nossas famílias estão perecendo sem Cristo Jesus. Então era para nós estarmos de prontidão, como Neemias na muralha. Com uma mão segurava a lança e com a outra mão trabalhava na edificação. Porque eles queriam fechar a muralha. E nós precisamos fechar as brechas da nossa família com a oração. Nós precisamos abençoar aquelas pessoas que não conhecem Jesus, que estão desviadas do caminho do Senhor, com as nossas orações. Nós precisamos andar em humilhação e buscar a Deus incessantemente, também por aqueles que não estão em Cristo. Meu irmão, nós temos tempo para orar. As pessoas falam, mas como é que eu vou orar por 15 minutos? Meu irmão, só para adorar a Deus já vai 15 minutos. Só para você dizer o que Ele é, já dá os 15 minutos, meu irmão. Eu estava falando hoje cedo que ligaram para mim essa semana, falou, olha, quero que você vá para a Coreia comigo para aprender a orar. Eu falei, eu não vou para a Coreia, vou lá para o Kennedy. Vou gastar essa dinheirama, passagem aérea, vou lá naquele povo meio doido lá para orar. Nós vamos orar lá no Kennedy, não vai custar nada. Ainda vai sobrar dinheiro para não investir na obra. Vamos aprender a orar aqui. Ajoelha onde você está, meu irmão. Ore. Ah, mas os coreanos oram 4 horas, começa com 1. Sobe para 2. Se você acha que é isso que Deus te deu de direção, passe orando aqui às 4 horas. Ame meu Senhor. Ame meu Senhor, onde você mora. Meu irmão, grandes homens que pregaram o Evangelho não tinham dinheiro para fazer esse tipo de programação. Mas foram homens de oração, de sinceridade, de humilhação perante o Deus vivo. Por isso o Senhor usou de maneira exponencial. Por isso o Senhor usou de maneira forte esses homens. O inventário de John Wesley, segundo narram os livros, apenas algumas panelas velhas. Aquele homem escreveu livros, aquele homem arrecadou muito dinheiro, mas ele construiu escolas, construiu escola bíblica, construiu orfanato. Aquele homem investiu tudo aquilo que ele gerou na obra do Senhor. Não ficou nada para ele. Porque aquele homem se humilhava diante do Senhor. Aquele homem é um homem que agradava a Deus com a sua vida. E eu? E você? Será que nós temos agradado a Deus com o nosso viver? A quinta coisa que eu aprendo aqui. Nós precisamos querer, com a presença de Deus, ser o povo de Deus. Versículo 16 diz: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Meu irmão, a maior característica de que Cristo vive em você é a separação do mundo. É você ser um povo eleito pelo Senhor, um povo que vai andar de maneira diferente, um povo que vai andar conduzido pelo Senhor, um povo que vai, quando sair lá fora, vai falar, olha, esse povo é um povo diferente. Meus irmãos, a coisa que eu mais tenho tristeza hoje, que eu mais tenho visto hoje, as pessoas chegarem e falar, mas fulano é evangélico? Ainda faz uma cara assim de crítica. Mas ele é cristão? Mas ele ama Cristo com esse tipo de testemunho que ele dá? Não. O povo do Senhor é um povo diferente, é um povo separado. Senhor Deus, para provar que nós achamos graças, nós temos que ser o teu povo, ser separado. O povo que é do Senhor, exclusivamente de Deus. Deus faz a diferença numa nação, meu irmão. Se você acha que o Brasil não tem jeito, eu declaro que o Brasil tem jeito, em nome do Senhor Jesus. Mas precisa que esse povo corrupto que somos, os brasileiros, porque nós estamos no meio dele, nós precisamos nos voltar para o Senhor, nos humilhar perante o Senhor e dizer, Senhor, temos pecado contra ti, muda a nossa história, muda a nossa nação. Nós não podemos conformar com as coisas. Nós temos que guerrear em oração. Nós temos que dar um testemunho nosso. Não adianta você falar que o governo rouba, se você também não é honesto. Não adianta você falar que o governo não faz, se você também não faz. Não adianta você falar dos outros. É muito fácil falar dos outros, mas eu não tenho um bom testemunho perante o Senhor. Eu não sou aquela pessoa que mostra Jesus Cristo em mim. Um povo separado.
É um povo cuidado por Deus. É um povo que tem o amor de Deus ali constante na sua vida. É um povo que sabe detectar o amor de Deus. É um povo que conhece quando Deus está cuidando dele. Muitas pessoas vêm até mim e falam: pastor, ora por um projeto. Vamos orar, meu irmão. A gente ora quando vê, não deu certo. Eu acho que Deus não me quer. Ainda fala assim. Não é que Deus falou não para preservá-lo de algum mal. Mas se as coisas não forem do jeito que ele acha, é porque Deus não ama. Se Deus não respondeu a oração, é porque Deus não ama. A palavra do Senhor diz que Jesus orou da seguinte maneira: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. O próprio Jesus orou dessa maneira. E nós temos que essa oração é uma oração sem fé. Se você orar hoje, pedindo que seja feita a vontade do Senhor, é porque você não tem fé. Há pregações em cima do púlpito dizendo isso. Mas eu prefiro ficar com a palavra. Todas as coisas devem ser submetidas ao Senhor e à sua plena e soberana vontade. Nós não podemos ordenar nada ao Senhor. Nós não podemos declarar nada se não for primeiro da vontade e do coração do nosso Deus. As pessoas deviam começar a orar antes de elaborar o plano. Mas elas oram depois que o plano está em andamento. Esse é o grande defeito dessa geração. Ser o povo de Deus. Você é povo de Deus? Meus irmãos, eu sei que nem todos que estão nessa igreja aqui hoje são salvos. E nem todos irão habitar o céu. Mas você que tem certeza que você vai habitar o céu. Há uma igreja invisível que nós não sabemos onde está. Ela está por todo esse planeta. E ela estará na glória do Senhor conosco. E é um povo separado. Eu não sei de qual denominação, mas haverá uma só denominação: os lavados no sangue do Cordeiro. Essa será a denominação que vai habitar os céus. Os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E tem mais uma coisa que eu aprendo aqui. Para os dias de hoje, a presença de Deus, ela está dentro do coração do crente verdadeiro. A palavra de Deus diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 16, 19, 20. O Espírito Santo vive no coração do crente verdadeiro. Mas o que eu preciso para ser um crente verdadeiro? A primeira coisa que eu preciso é de um profundo arrependimento. Não há como estar na presença de um Deus santo e puro sem um arrependimento profundo. As pessoas querem dizer que são de Deus porque um dia se arrepiaram durante o culto, porque um dia repetiram uma oração de fulano, porque um dia foi num apelo na frente, mas não é essa a verdade. É preciso um arrependimento profundo das entranhas do seu coração, onde você vai se colocar no lugar que você realmente tem, que é o lugar de miserável. Cada um de nós precisamos nos colocar no lugar que realmente merecemos. Miseráveis, destituídos da glória de Deus. E quando nós nos colocamos assim, como diz a palavra do Senhor, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É o primeiro passo para a salvação. Porque quando eu me coloco como um separado para o pecado e não para Deus, como um herdeiro do pecado, como um depravado, eu preciso de um socorro. E aí então eu olho para esse Deus que é puro, santo e perfeito. E consigo enxergar que Ele é maravilhoso. E consigo notar com os olhos da fé que Ele é cheio de poder e de glória. E consigo notar que Ele pode me salvar. Então, eu confesso a Ele os meus pecados. Imploro, suplico, para que Ele tenha misericórdia de mim e para que Ele me salve. Eu creio pela fé que Ele é o Cristo que salva o pecador. Meus irmãos, você crê nisso? Você crê nessa verdade? Você já passou por essa experiência? Entregar a sua vida a Ele, implorar para que o faça um filho.
fazer-se filho do Senhor, é necessário que Deus faça isso nas nossas vidas. Não é eu que faço, Ele que faz. Não sou eu que falo, Senhor, escreve aí o meu nome no livro da vida. Não sou eu, Ele não vai me obedecer. Eu preciso me arrepender, eu preciso me prostrar. Eu preciso reconhecer o estado que tem. E eu preciso vê-lo como o único remédio para o pecado. Jesus Cristo é o único remédio para o pecado. Isso se chama novo nascimento. Não é nascido da carne, mas é nascido do Espírito. Nicodemos foi questionar o Senhor. Senhor, eu tenho visto que Tu és Deus, por quê? Olha, tantos sinais. E Jesus fala para ele, olha, se você quiser ver o reino dos céus, é preciso nascer de novo. E ele fala, mas olha os olhos racionais, como eu vou, já velho, entrar dentro do ventre da minha mãe? Ele falou, não é esse tipo de nascimento que eu estou falando, não. Esse é nascimento da carne, eu estou falando nascer do Espírito. Ser transformado pelo poder do Senhor. Ser curado pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Esse é o novo nascimento. Ele fará morada em você. Ele fará morada em você nessa terra. E meu irmão, uma característica do coração em que Deus habita, em que o Espírito Santo reina, em que Jesus é dono, são obras. Você não é salvo pelas obras, mas a sua salvação é testificada com as suas obras. Você testemunha Cristo Jesus através das suas obras. Não tem como você chegar para os outros e falar, eu sou salvinho, viu, irmão? Salvinho. Viu, bem? Ó. Mas as minhas obras são todas corrompidas, diferentes daquela que Cristo espera. Diferente de tudo aquilo que a Bíblia narra. E eu não estou falando que nós somos perfeitos, não. Nós pecamos. Mas há uma característica do servo, arrependimento profundo pelo seu pecado. Hoje na igreja as pessoas falam, cuida do meu filho. Não estou falando de ninguém de vocês, não. Experiências passadas que eu vivi. Aí você vai cuidar do filho, você fica bravo. Aí fica bravo contigo também. O povo fica bravo, os pais ficam bravos, porque você chamou a atenção do filho. Você vai lá para a menina, olha, tua roupa está muito curtinha. Muda de religião. Aí vai para outra, não sei, põe saião lá embaixo. Mas aqui não pode. Os homens hoje, né, com aquelas roupinhas aqui. Misericórdia. Tudo apertado. Fala, vai embora. E vai para outra, põe interno. Mas aqui não pode. Isso não é ser moldado pelo poder do Senhor. Isso não é a característica de um cristão. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos exortar mutuamente durante o tempo que se chama hoje, para que o nosso coração não seja endurecido pelo engano do pecado. Eu preciso aprender com vocês, e vocês precisam me ensinar em amor. Muitas vezes as pessoas falaram, eu acho que o Senhor errou ali, e a gente foi olhar pela palavra, eu realmente errei, eu tenho que voltar à igreja e pedir perdão e ser tratado. Isso acontece comigo, eu penso que acontece com vocês. E um coração que está realmente no Senhor, ele não tem dificuldade de passar por esse processo. O duro é quando eu acho que eu sou muito bom e eu já saio rasgando para frente, sem ser tratado pelo Senhor. Essa é a pior das piores coisas. O amor de Cristo sobre a sua vida, o levou até a cruz do Calvário. Como não desejar a presença do Deus vivo no seu coração? Amor maior do que o de Cristo? Que morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, e eu não sei que tipo de mensagem as igrejas estão pregando, mas nunca aparece a cruz de Cristo. Nós valorizamos homens, valorizamos conjuntos de música, valorizamos pregadores eloquentes, homens que oram e pessoas são curadas, mas nós nunca olhamos para a cruz de Cristo, e nós estamos aqui para pregar a cruz de Cristo. E o amor de Cristo pela sua vida foi até o extremo. A morte, chamada de morte maldita, a morte que era a pior das mortes, para aqueles piores homens. E ele se sujeitou a ela, e diz a palavra em Isaías 56, que foi como ovelha para o matadouro, sem questionar e sem dar um grito. Porque no olhar dele tinha o seu nome,
Porque Ele amou você. Antes de você existir, havia o amor incondicional de Deus pela sua vida. E eu e você precisamos entender a intensidade desse amor, porque só assim nossa vida vai ser diferente na segunda-feira. Aliás, não vai ser diferente na segunda-feira, vai ser diferente a partir de agora. Eu e você precisamos olhar para esse amor. Não há ninguém que vai te amar com essa força. E Jesus Cristo, então, Ele não abandonou a sua missão. Ele não abandonou o seu projeto. Mas Ele subiu à cruz. E não pensa que foi fácil para Ele, não. E a gente não fala por causa dos cravos e por causa da tortura. Isso não, isso muitos passaram. Muitos cristãos primitivos passaram e cristãos hoje em determinados países passam. Mas pelo peso do meu pecado e o seu pecado sobre a vida dele. Essa foi a pior parte da crucificação. A ira de Deus sendo liberada sobre Cristo pelos salvos. Os não salvos receberão a ira de Deus no final. Mas a ira de Deus foi derramada sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. E foi o momento onde ele passou a maior dificuldade. Porque ele estava pagando o preço do meu pecado e do seu pecado. Há amor maior do que esse? Você vai ficar aí parado? Você vai continuar do jeito que está? Eu vou continuar do jeito que estou? Misericórdia, eu não quero continuar, eu não posso continuar da maneira que eu estou. Eu preciso caminhar. Você precisa caminhar. Nós precisamos ir avante, meus irmãos. As coisas tão pequenas da vida têm tirado a nossa comunhão com o Senhor. Sabe por quê? Porque nós não somos crentes do jeito que achamos. E talvez não sejamos crentes de maneira nenhuma. Olhe para os céus. Olhe para Cristo. Não olhe para o lado. Não olhe para as pessoas. Porque senão você vai desanimar na caminhada. Olhe para esse amor incondicional. Um amor que nos transformou de condenados para libertos em Cristo Jesus. Libertos em Cristo Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Você deseja a presença de Deus? Você tem desejado? Faça um compromisso com Deus, de buscá-lo com mais instância. Meus irmãos, tem tanta coisa boa para você fazer. Hoje nós temos Bíblias de estudo, nós temos Bíblias de letra grande, letra pequena, letra maior. Hoje nós temos condição de acessar uma pregação ali pela internet. Hoje nós temos a condição de, se o esposo estiver dormindo, você compra uma luzinha de LED e põe só sobre a sua cama para a mulher ler a Bíblia, né? Ou se a esposa estiver dormindo, ele põe aquela luzinha só sobre ele. Nós temos luzinha que põe na testa aqui hoje para ler, de LED, não gasta nem pilha direito. Olha como é que Deus é bom. Há algum problema que nós não estamos fazendo isso? Que nós não estamos buscando a Deus como deveríamos? E esse problema é o nosso coração obstinado. É um coração obstinado. Mas Deus pode estar quebrantando esse coração essa noite. Vá até o Senhor em oração. Diga para Ele como é que está a sua vida. Talvez a sua vida devocional esteja uma miséria. Fale com Ele: Senhor, minha vida devocional está um lixo, Senhor Deus. Eu não consigo ler 2 versículos por dia. Eu não oro, Senhor Deus. Eu não penso no Senhor, mas eu quero mudar isso hoje, em nome de Jesus. Senhor Deus, me ajuda. Isso vai ser mudado hoje. Olha, meus irmãos, eu estou buscando isso, por isso que eu estou falando para vocês. E tem sido o refrigério da minha vida. Eu não estou falando para vocês fazer o que eu não estou fazendo, não. Está sendo muito bom na minha vida. Está sendo muito bom. Difícil é. Difícil é. Quando aquele despertador treme, porque eu não posso pôr ele para despertar, senão acorda a irmã Leamar. Mas logo 10 minutos depois ligo dela. Eu já tenho que levantar. E tem dia que eu estou com muito sono, muito cansado. Mas a graça do Senhor, o amor de Jesus naquela cruz, ele é um motivo mais do que suficiente para eu pular daquela cama e mergulhar na oração e na sua palavra. E eu penso que é um motivo para você também fazer isso. Quanto tempo nós vamos deixar passar sem buscar a presença de Deus? Que Deus te abençoe. Que você possa ser tocado pelo poder da palavra do Senhor.
Eu queria convidar aqueles irmãos que precisam de uma oração especial. Nós vamos estar encerrando, orando pelos irmãos. Chamar o pastor Gerson aqui para estar orando. De repente você não está conseguindo buscar o Senhor como deveria. De repente você está sentindo uma dificuldade na sua vida. Os problemas da vida também, meu irmão, não... Vamos orar pelos problemas da vida. São tantas dificuldades, cada um tem uma luta amanhã, cada um vai para uma batalha diferente. Vamos orar por você, no nome de Jesus. Que você chegue aqui à frente, se você não sentir vontade, fique onde você está. E nós encerraremos aqui orando ao Senhor. Nós vamos orar pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo a visão do Senhor para as coisas do alto e não da terra. E nós vamos suplicar para que Ele transforme as nossas vidas, para que Ele mude o nosso coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Obrigado, Pai querido, por mais essa noite que o Senhor nos deu, essa oportunidade de ouvir mais uma vez, Senhor Deus, a verdade da Tua palavra, Pai. Nós pregamos muitas vezes para nós mesmos e cremos assim, Pai, que nós, como de acordo está escrito no versículo da Tua palavra, nós comeremos o melhor dessa terra. Mas nós não temos, ó Pai querido, feito, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem, o pouco que o Senhor tem pedido para nós não temos feito, Senhor Deus. É a pura realidade, Senhor Deus, que nós estamos falho mesmo, nós somos em falta mesmo com o Senhor, Pai. Nós não temos, ó Senhor Deus, nós temos tempo para tudo. Nós temos procurado fazer uma coisa, fazer outra. E nós temos, ó Pai, estamos totalmente distantes da Tua palavra. Mas eu coloco a minha vida, Senhor Deus, pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor para cada vida que o Senhor trouxe aqui, Pai, e para a Tua igreja na face dessa terra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa colocar um despertar em nós, Senhor Deus, um desejo, ó Pai querido, um desejo ardente de dentro de nós, ó Pai Celestial, para ser mais, Senhor Deus, mais dedicado, Senhor Deus, à leitura da Tua palavra, à oração, Senhor Deus, o jejum. Ó Pai, nós não temos feito o jejum, Senhor Deus. Nós estamos, Senhor Deus, dia a dia, dia após dia, Senhor Deus, fazendo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, mas aquilo que está, Senhor Deus, escrito na Tua palavra, aquilo que o Senhor tem pedido para nós estamos distantes. Tenha mesmo, Senhor Deus, a misericórdia das nossas vidas, misericórdia da Tua igreja, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, derrama, Senhor Deus, uma unção de alegria sobre a Tua igreja, Pai Celestial, um desejo, Pai, de te servir com alegria, um desejo, Pai Celestial, com vontade mesmo, Pai querido, de fazer, Senhor Deus, todos os dias, Pai, a leitura da Tua palavra, tempo de oração, um tempo a só com o Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Senhor Deus, com muito carinho, Senhor Deus, te peço, Pai Celestial, com muito amor, Senhor Deus, esse pedido eu coloco na taça de oração do Senhor, Pai, para que o Senhor tenha mesmo, Senhor Deus, misericórdia. Olha mesmo, Senhor Deus, para a Tua igreja, Pai. Vidas, ó Pai Celestial, que estão enfraquecendo na fé, Senhor Deus. Pessoas, ó Pai Celestial, que nós conhecemos, ó Deus, que eram homens e mulheres de Deus, ó Pai Celestial, que estão totalmente distantes da Tua palavra, Senhor Deus. Pessoas que estão em desânimo, desanimadas, Senhor Deus, ó Pai. Derrama, Senhor Deus, um avivamento sobre a Tua igreja, sobre a liderança da Batista do Kennedy, Pai, sobre nossos irmãos em Cristo, Senhor Deus, espalhado por esse universo, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que a bênção do Senhor repouse, ó Pai Celestial, sobre cada vida que o Senhor trouxe aqui, sobre todas as famílias, Senhor Deus, sobre o Jardim Kennedy 1, Jardim Kennedy 2, sobre a nossa cidade, o nosso país e todas as nações, Senhor Deus. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Queria que você me ajudasse a cantar esse último cântico. Dá uma oração ao Senhor. E esse último cântico diz: renova-me. Você quer ser renovado? Vamos orar ao Senhor através desse cântico. Renova-me, Senhor Jesus.
necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração Glória a Deus. necessita mais de ti. Senhor Deus, essa é a nossa oração, Senhor Deus. Tudo precisa ser mudado dentro do nosso coração. Tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia daqueles nossos queridos que ainda não o aceitaram como Senhor, daqueles que se desviaram do caminho, Senhor Deus, para que eles possam um dia tomar uma decisão profunda em Cristo Jesus. Senhor Deus, nós suplicamos pelo teu perdão, pela tua direção, que ao sairmos desse culto, Senhor Deus, que a nossa vida seja uma vida que vai achar graça diante do Senhor. Nós somos o teu povo, e a característica é que o Senhor está no nosso meio, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor.